Né, gente? Já estamos em novembro. Caramba, o tempo passou muito, muito rápido mesmo. E o Halloween também já foi embora. Bom, mais ou menos, né? Ano que vem a gente vê ele de novo. Esse vídeo que eu tô gravando hoje já sai em novembro, mas eu assisti o filme que eu vou comentar hoje no dia do Halloween. Então, eu tava curtindo um pouco essa vibe ainda e eu tava em busca de algo que fosse cômico e ao mesmo tempo um pouco macabrinho, sabe? Que misturasse um pouco dos dois. E tinha um filme que ele sempre estava nas minhas listas porque eu admirava muito o pôster dele, que é esse daqui. Fala sério, que pôster incrível. Então, esse filme sempre me chamou muita atenção por causa do pôster, mas eu já imaginava que ele era bem assim escrachadão, porque, não sei, a época dele, o pôster muito exagerado, enfim. Eu imaginava que, assim, estética ele ia entregar, mas que seria algo bem bobão. E, gente, é exatamente isso. Só que tem dias que a gente tá nessa vibe, né, de ver algo um pouco horrendo, mas bobão. Então, se você tá nessa vibe, sério, você vai amar esse filme e eu vou explicar sobre ele mais pra frente. Então, oi, eu sou a Steph e hoje vamos comentar sobre Popcorn, de 1991. Eu confesso pra vocês que eu fico chocada que esse filme não seja mais comentado aqui no Brasil. Quando eu joguei o nome dele aqui no YouTube, na internet em geral, tem quase nada ou nada sobre esse filme. E eu não entendo isso porque esse filme no exterior, ele é visto como um clássico trash. Então, por que ninguém tá falando sobre? Vou ter que falar, né? Fazer o quê? Então, gente, Popcorn é um filme que consegue unir dois tipos de paixões diferentes. Paixão por cinema e paixão por horror. Ele é protagonizado por um grupo de estudantes de cinema que está tentando organizar um festivalzinho com os filmes que eles produziram para poder arrecadar e, de repente, conseguir, sei lá, realizar os sonhos cinematográficos deles. Essa parte do começo do filme, ela tem um tom bem alegre e divertido, faz você até esquecer que é um filme de terror, sinceramente. Tem um monte de música super alta astral, diversão mesmo, tá? E eles estão super empolgados com isso pela possibilidade de conseguir orçamento para poder realmente produzir o que eles sempre sonharam. Enquanto eles estão organizando esse festivalzinho de cinema, eles acabam descobrindo um segredo que estava enterrado ali. Um filme perdido que foi feito por um diretor que, bom, ele era meio alterado lá das ideias, tá? O cara simplesmente decidiu que ia exterminar todo mundo ali só porque as pessoas ficavam rindo do filme dele. Gente, eu seria a primeira vítima, porque eu sou o tipo de pessoa que ri de qualquer coisa em filme. Sério, eu sou uma idiota assistindo o filme. Então, ó, dá tchau pra mim, porque eu já seria a primeira vítima só por causa disso. Todo mundo ali acha aquela história bem macabra, né, do diretor que incendiou o cinema, o cara lá todo doido das ideias e o filme perdido dele, que ele supostamente invocava um monte de coisa, que iria possuir todo mundo. Então, fica todo mundo ali, nossa, que coisa macabra. Mas quem mais se afeta com tudo isso é a Maggie, a protagonista do filme. Eu sei que eu disse pra vocês que o filme é protagonizado por um grupo de jovens, estudantes, mas a Maggie é a protagonista, digamos assim. A protagonista, tá? E a Maggie até chega a desmaiar, ficar toda zonza lá depois de ver esse filme, por um motivo. Ela tem vários pesadelos com um homem misterioso, com um monte de coisa sem sentido, que, assim, perseguem ela a vida toda. E adivinhem, o cara que fez o filme é o cara que apareceu nos pesadelos dela. Então, óbvio que isso mexe bastante ali com a cabeça dela, deixa ela bem paranoica, mas ela... Eu não vou desistir do meu projeto, não. Então, gente, isso pra vocês verem como que a pessoa da área do cinema sofre, né? Mesmo sendo stalkeada por um fantasma do passado, ela segue com o festival dela só pra poder ter um orçamento pra poder fazer um filme. Não tá fácil, não.
Antes de comentar mais sobre a história do filme, eu acho que é sempre muito importante comentar um pouquinho de quem está por trás da produção. Então, esse filme foi dirigido por um cara chamado Mark Herrier, eu acho que é assim que se pronuncia. E ele só dirigiu esse filme, se eu não me engano. É porque, na verdade, ele é muito mais pra ator do que diretor. Ele caiu nesse projeto por acaso, porque seria de outra pessoa, mas jogaram pra ele e ele aceitou a oportunidade, que foi uma boa escolha. Foi o único longa que ele dirigiu, mas acabou se tornando um clássico cult do cinema trash. Mas não foi ele que escreveu. Como eu disse pra vocês, esse filme foi jogado pra cima dele pra ele dirigir. Esse filme foi escrito pelo Alan Orr Mishlai, sei lá, tá? Vou deixar o nome aí, como sempre, que eu confesso pra vocês que eu também não conheço muito, não conheço outras obras dele, tá? Essas duas figuras eu confesso que eu não conheço muito, mas esse Mark, ele já fez muita coisa pra televisão também, então talvez quem assiste mais coisas de TV conheça, mas eu particularmente não conheço. O elenco todo desse filme, em sua maioria, tem atores que participaram de muitas coisas nos anos 80, mas acho que um grande destaque, né, já que é a protagonista, a Jill Schoelen, eu acho que é assim que se pronuncia, ela também fez outros filmes, se eu não me engano, até mesmo de terror, e ela até que fez bastante sucesso nessa época nesse sentido. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que ela chegou até a namorar com Brad Pitt na época, ou teve algum envolvimento com ele. Não tenho certeza absoluta, mas eu lembro de ter visto algumas fotos, tá? E, sinceramente, eu acho que ela envelheceu muito bem, ela continua uma fofa. Ela manteve muito da identidade visual dela, sabe? O cabelo e tal. Então, sei lá, eu achei legal de mostrar um pouquinho sobre ela pra vocês. Mas agora que a gente já sabe mais sobre a produção, eu acho que é legal voltar a comentar sobre o filme em si. Então, apesar de todos os rumores sobre o fantasma misterioso assombrando o cinema, todo mundo segue firme e forte aí com o festival. E essa é uma parte do filme que eu achei muito divertida, eu ri muito assistindo. Eu gostei muito das fantasias das pessoas, daquele clima, sabe, de fã de filmes de terror, todo mundo rindo, se divertindo, do mosquitão gigante que eles jogaram no meio da sala. Sinceramente, eu até gostei de assistir trechos dos curtas que estavam sendo transmitidos, sabe? Então, o filme ele tem muita criatividade nesse sentido e tem muito amor mesmo por esse tipo de cinema, que é algo que eu admiro muito. Pra mim, esse filme, ele homenageia muito o cinema de horror e, sei lá, eu gostei muito disso. Eu acho que foi uma excelente escolha ter assistido ele no Halloween, nesse clima mais, né, alto astral, digamos assim. Um filme mais cômico, divertido, besta, às vezes vale a pena assistir, né? Mas é lógico que esse festival não vai ser apenas diversão. Tem várias coisas planejadas ali. Entre cadeiras que dão mini choques nas pessoas que estão assistindo e, é claro, um perigo que tá solto ali pelo cinema, que seria o fantasma do tal diretor, que na verdade o corpo dele nunca tinha sido encontrado. Então vai ficar todo mundo com aquele mistério, sabe, no ar de será que ele sobreviveu? Será que ele tá solta? Então, o filme ele constrói essa vibe aí misteriosa e de não saber também quem seria o fantasma. Porque apesar da aparência dele que a gente viu lá nos filmes e tal, não tem como saber se ele vai se apresentar assim, já que boa parte das pessoas estão fantasiadas. Então tem esse clima de mistério. Então, gente, a partir daqui já é spoiler. Como sempre, vou deixar aqui uma minutagem, tá? Pra vocês pularem pra parte que não tem spoiler. E claro, eu passar um pouquinho de informação pra vocês. Eu acho que esse filme não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming. Pelo menos não está nas mais populares, como Netflix, Amazon. Mas eu acho que talvez ele esteja no MUBI, ou apareça pelo MUBI de vez em quando. Então, pra quem é assinante, tá? Tem aí essa oportunidade. Mas é claro, o filme tá disponível facilmente aí pela internet. Então, enfim, é bem simples de assistir, tá? É fácil de achar. Mas o que eu não posso garantir é uma versão dublada, que eu particularmente não assisti. Apesar de que o filme tem um subtítulo em português, né? Que eu até coloquei na capa do vídeo, se eu não me engano.
Mas, enfim, eu vi legendado. E é isso, gente. A partir daqui, spoiler. De pouquinho em pouquinho, os estudantes começam a desaparecer, ou a voltar de uma forma bem estranha, com a voz estranha, comportamentos esquisitos. Será que eles foram possuídos? Então, eu acho que a grande revelação do filme é que o personagem que era mais gente boa, mais tranquilo ali, que era o vilão. Gente, eu confesso pra vocês que eu sou o tipo de pessoa que percebe as coisas muito fácil. Mas eu fui muito boba vendo esse filme, porque eu não tinha juntado as peças ali não, gente. Pra mim ele era... Eu achava até que ele era tipo de personagem que morre rápido, sabe? Mas não. Então, gente, ele era, na verdade, uma das vítimas do incêndio que aconteceu. Ele usou do fantasma para poder encontrar e perseguir a Maggie. Então, assim, como ele passou pelas queimaduras do incêndio, ele usava algumas próteses de silicone no rosto. Inclusive, ele começou a roubar o rosto das pessoas. Olha que maluquice. Como que ele roubava assim e ficava perfeito, gente? Mas enfim, ele estava arquitetando tudo isso porque ele era revoltado que a Maggie e a mãe dela escaparam daquele incêndio. Ele tinha uma raiva disso. Por que que eu fiquei desse jeito e vocês escaparam inteiras? Ah, não. Eu não aceito isso. Então, ele começou essa grande vingança e um desejo de recriar o que o fantasma tinha recriado, o grande incêndio, a grande tragédia do cinema. Apesar dessa parte do filme ser bem idiota, eu gosto bastante dos efeitos, sabe? Das máscaras de silicone, dele esticando assim a cara toda. Eu acho bem legal, sinceramente, muito legal mesmo. Todo esse clima de efeitos especiais improvisados de cinema eu acho muito maneiro no filme. Eles usaram muito bem e combina, já que eles estão num ambiente de produção de filme, tudo se encaixa. Até mesmo se tiver algum errinho ali de produção, passa mais despercebido, afinal, eles estão entre estudantes de cinema. Bom, a nossa protagonista está numa situação bem complicada, né? Porque ela tá lá presa e não só isso. Ele leva ela pro palco e todo mundo pensa que é parte do espetáculo. Afinal, é um espetáculo de horrores. E as pessoas literalmente começam a decidir o que iria acontecer com ela. É uma cena bem cômica, mesmo ela pedindo socorro, socorro, gente, isso aqui não é atuação. Ninguém acredita, porque é um festival de filmes de terror, o pessoal que é parte do show, né? Enfim, o filme vira uma grande bagunça nessa parte, mas uma bagunça que eu confesso pra vocês, eu curto bastante. E o vilão, ele vai se tornando muito caricato, tipo, vira um vilãozão de desenho animado, o que eu acho um pouco exagerado, mas como o filme ele já tá nesse clima, que já tá tudo bagunçado, a gente aceita, né? Apesar dele ficar muito caricato, eu confesso pra vocês que eu relevei muito, porque o filme em si já tava uma grande bagunça mesmo, então vai, a gente aceita, né? Vamos só ver pra onde isso vai. É lógico que apesar de toda essa confusão, o filme até que tem um finalzinho bonitinho ali, açucarado. Bom, açucarado pra alguns personagens, né? Porque pra outros não foi tão açucarado assim. Mas é aquele tipo de filme que você assiste e fica... e vai dormir feliz, tá? Então eu gostei bastante dele por causa disso, por ele ter essa vibe de Halloween, de filme de terror barato. Eu gostei muito, gente, sério, de verdade mesmo. Eu sei que é um filme muito besta, muito idiota, mas às vezes a gente quer assistir uma coisa assim, né? Então vamos assistir sem culpa. E é isso, né? Agora eu posso voltar a falar sem spoiler. Então, voltando a falar sem spoiler, esse é um filme que eu recomendo para todo mundo que aprecia um cinema descontraído, que não se leva a sério e que tem vários desses elementos de horror, principalmente dessa coisa de produção de filme, tá? Estudantes de cinema, talvez vocês vão gostar bastante desse filme. Enfim, é um filme bem descontraído e que, sei lá, eu acho que merece mais atenção. E tem mais uma coisinha que eu não poderia deixar de comentar sobre esse filme. É que eu fiquei apaixonada pelo cabelo da Maggie e pelas roupas que ela usa.
ícone fashion, ícone fashion. E enfim, gente, é isso. Vocês já assistiram Popcorn de 1991? Gostaram? Acharam o filme maneiro, chato, horrível? Enfim, o que vocês acharam dele? Tem algum filme que vocês acham parecido, que vocês gostariam de recomendar? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse filme teve um remake, não tenho certeza agora. Mas eu lembro de ter ouvido falar disso. Não assisti, né? Mas eu acho que existe. Enfim, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tenham um ótimo fim de semana e até mais.